Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Roberto. Na aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre os filtros discretos aí, né? Nesse contexto do filtro de Bayes, ok? Bom, a gente já estudou aí a equação do filtro de Bayes, né? Ela é composta aí pela equação, né? Pela probabilidade da observação, né? A probabilidade Z dado o estado X, né? E pela componente aqui do modelo de movimento, né, do sistema. Né? Então, a probabilidade de x, dado uma entrada, né, e dado x', que seria o estado anterior. Tá? Ah, então, são essas duas componentes. Seria a parte de atualização, né, de correção, observação, etc. E a parte de movimento, né, de predição, etc. Bom, então na primeira fase aqui, né, nesse problema aqui de localização do robô, né, em um corredor. Então a gente tem um corredor aqui em que o robô está se locomovendo e ele pode observar se ele detectou uma porta ou não, se ele observou uma porta ou não, tá? Então a gente tem o robô se locomovendo, tá? Então inicialmente a gente tem uma distribuição uniforme aqui, tá? Depois o robô, né, à medida que se move, ele observa, né, uma porta. Então a gente tem aqui já a probabilidade de observação, né? Então todas as portas onde tem porta, né, ele vai ter, vai aumentar a probabilidade, né, dele estar em frente à porta, né? Então foi isso que é observado aqui. No momento seguinte, né, a gente tem a etapa aí de movimentação, né, do modelo, né, que a gente praticamente desloca, né, essa probabilidade aqui à direita aqui, né, e a gente tem novamente uma observação de uma porta, tá? O que acontece aqui, pessoal? Ah, da observação para cá, a gente tem basicamente, né, que essa probabilidade é exatamente proporcional à observação, tá? E depois, quando tem a etapa de predição aqui de movimento, perceba que essa certeza, né, a variância, né, que a gente tinha na etapa de medição, ela aumenta, né, essa variância aumenta, né, então aumenta a incerteza e depois diminui a incerteza novamente com essa distribuição, pois o robô observa novamente uma outra porta, ok? Bom, como que fica isso aí se a gente quiser discretizar, né? Como que a gente trabalha? Uma das formas de implementação aí do filtro de Bayes seria através dos filtros discretos, né? Em que a gente discretiza, né? Com blocos iguais, né? Então, como se a gente fosse, se esse corredor tivesse aqui 10 metros, a gente dividisse ele é, em, sei lá, a cada 10 centímetros tivesse um bloco, né? Então a gente seria espaçado aqui, cada uma das regiões seria discretizado de forma igual, ok? O que acontece aqui? Então na primeira parte ele vai observar, tá? A porta. Então com essa observação, o estado do belief, aqui o estado do robô, né? Ele é atualizado aqui praticamente com essa distribuição da observação, tá? Então é como se a gente o belief aqui fosse exatamente proporcional, né, à observação, que é mais ou menos o que acontece aqui, né? O alfa vezes essa probabilidade, visto que essa etapa aqui ela é uniforme, né? Então vai ocorrer essa multiplicação aqui, a gente tem algum termo proporcional à observação, ok? Na segunda etapa, a gente tem esse deslocamento, basicamente deslocamento aqui, né, dessa, é, dessa distribuição aqui, né, do histograma, né, e a gente fica aqui com a possibilidade do robô estar, né, nessas posições aqui, ok? E novamente o robô, né, detecta alguma coisa, vamos ter aqui a multiplicação desses dois termos, né, e perceba que a probabilidade do robô estar nessa posição, né, ela vai aumentar
bastante, né? Visto que a gente já tinha um dado anterior, né? A probabilidade do robô já está nessa posição, né? E é confirmada novamente com essa medida da observação do estado, ok? Perceba, pessoal, que aqui a gente tem que calcular a probabilidade de cada um dessas caixas, né, desses bin aqui. Né? Então, quando a gente discretiza, né, esse espaço, né, em que a gente vai estar calculando, cada um desses espaços aqui é como se fosse uma variável ali do meu estado, né, posição, né, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., né, igualmente espaçadas, a gente tem que calcular, né, tanto o belief para cada uma desses estados aqui, né? Então, isso aí é um dos problemas em relação ao custo computacional, tá? Então, já levantando essa questão, tá? Então, aqui depois de fazer a observação, pessoal, ele faz mais uma etapa de predição aqui e assim fica repetindo, né? A parte de predição, observação e etc, tá? Mas o interessante aqui é que a gente geralmente começa, né, com a distribuição uniforme. Tá? Então, geralmente vai ser esse histograma aqui, a ideia é que ele some até 1, né, também, se estiver normalizado, etc. Né? Então, geralmente vai ser a quantidade dividido aí, a quantidade de caixas, né, de bins aí, dividido aí 1 dividido pelo número de caixas, né? Então, a gente vai ter uma distribuição uniforme, ok? Bom, aqui temos o algoritmo, né, do filtro de Bayes discreto, né? Então aqui, em vez de a gente utilizar as integrais, etc., a gente vai implementar através de somatório, tá? Então a entrada da função aqui é o belief anterior, né, onde a gente acreditava que o robô estivesse, né? E o dado de percepção, né? A gente está implementando aqui especialmente para o caso do robô móvel, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? Então, como eu tinha falado, para todos os x, né? Todo x aqui, né? Todo o espaço discreto aqui, a gente vai ter que calcular, né? Para cada um daqueles bins lá, vai ter que calcular qual que é o belief lá, que a gente acredita, né? Quando está na distribuição uniforme, são todos iguais, né? À medida que a gente tem algum dado de percepção aqui, né? O robô detectou a porta. Né? Perceba que ele já vai ser atualizado aqui com uma probabilidade maior de estar nessa posição, tá? Então, a ideia é que a gente calcule então o belief para cada um daqueles estados, tá? E a gente vai fazer isso fazendo, né, o dado de percepção, a probabilidade de dizer dado x, né, que é obtida aí através de um dado de percepção, multiplicado pelo belief anterior, tá? Que é o que a gente fez aqui, né? Multiplicou esses dois aqui, né? E vamos obter aqui um novo belief aqui, ok? Então, como que ele faz isso, pessoal? Ele faz a multiplicação, perceba que ele vai percorrer, né? O x aqui duas vezes, né? Então, uma vez aqui em que a gente vai fazer o termo de normalização aqui, o eta, tá? E a outra vez para poder normalizar o belief, tá? Então ele tem que percorrer isso aqui pelo menos duas vezes, ok? Feito isso, né? Então a gente passa da parte de percepção aqui, de atualização, correção, etc., né? Para a parte de ação, que seria a parte de movimento do robô, tá? Em que a gente vai usar os modelos aí nosso de movimento, tá? A gente geralmente pode usar aí né, a probabilidade aí vai ser esse somatório aí de todo o espaço amostral de x, né? Dado o modelo de movimento, né? Que será adotado aí a probabilidade de x dado o x', né? Então também vamos percorrer para todos os x, né? Fazer o somatório aqui de todos os x para calcular o belief de determinado, né? Determinado x aqui, ok? E aí ele retorna o belief e
retornando o belief e depois inicia todo o processo novamente aí do filtro de Bayes discreto, ok, pessoal? Então, com o filtro de Bayes a gente vai ter os somatórios, né, as multiplicações, ao invés aí das integrais, né? Uma forma da gente poder implementar, né? Bom, então como que a gente pode discretizar, né, nosso espaço aí de movimento, né, nosso sistema de coordenadas, etc, né? No caso de um robô aí, né? Então, 2D, por exemplo, a gente tem x, y, θ. Se fosse um drone, etc, a gente teria que fazer 6D, né? Então, x, y, z, θ, φ e psi, né? Todos os ângulos dados para os 6 graus de liberdade. Bom, para o caso aqui, a gente discretiza ele aqui em x e y, e o θ aqui poderia ser uma representação aqui, o θ na vertical, né? Então, qual que vai ser os valores de x e y aqui de cada quadradinho que a gente vai discretizar? Pode ser 20, 50 centímetros, né, 10 por 10, etc. Na verdade, a resolução que você queira para o seu mapa ou para a sua localização é que vai determinar isso, né? Eu vou querer que em θ cada a resolução seja de 1 grau, de 2 graus, de meio grau, tá? Então perceba, pessoal, que isso aqui, né, dependendo do ambiente que você queira mapear e dependendo da resolução que você queira, né, a gente tem um grau de multiplicação bem grande, né, principalmente aqui, né, que a gente vai ter que repetir 2 vezes a multiplicação, né, somar e a armazenagem também desses dados, ok? Então sempre tem que se preocupar, né, o problema desse tipo de filtro discreto está relacionado principalmente, né, com a quantidade de multiplicações e com o tempo de armazenagem, né, desses dados aí, acesso à memória, tal, são todos custos computacionais que poderão, né, aumentar o tempo de processamento e resolução aí desse tipo de sistema, ok? Então aqui mais ou menos a ideia, né, de como fazer isso. O que ele fala aqui, pessoal, é que a gente tem que fazer a normalização, né, e a gente tem que fazer a interação por todas as células, né, do grid. Então, tem formas de você fazer, né, essa interação de uma forma, né, usar subespaços, né? Ele indica aqui que pode ser fazer através do monitoramento, né? Se o robô está sem localização, né, ou não, né? E você pode usar a distribuição, né, a probabilidade, né, das observações dos componentes ativos, né? Então, né, como seria o caso aqui, né? A observação está nesses pontos, eu poderia fazer alguma coisa próximo dessas regiões e fazer as interações dos casos somente para esse caso, para desses subespaços, né? Fazer a atualização somente desses subespaços aí, né? Para você diminuir um pouco o custo computacional. Mas de qualquer forma, é um algoritmo aí que é custoso, né? Principalmente falando aqui da parte da observação. Em relação à atualização do belief, né? Então a gente vai assumir aí modelos gaussianos limitados, né? Para o movimento, né? E incerto, né? Então a ideia aqui, pessoal, o que ele está propondo aqui, né? Tem esses Gaussian kernels aqui. Então isso aqui é um kernel gaussiano, tá? E o que ele propõe exatamente aqui? A ideia é você passar isso por todo o grid, né? Você passar isso aqui, né? De maneira que você calcule todo o grid aqui, tá? Essa abordagem aqui, para quem fez visão computacional, processamento de sinais, já viu esse tipo de filtro gaussiano onde você percorre ao longo da imagem, né? De forma a calcular. Então, a ideia é você calcular por todos os pixels, geralmente multiplica e soma tudo e é o resultado ali daquilo, né? Bom, qual que é a proposta dele? Um resultado aí mais equivalente, né? Em vez da gente fazer 9 multiplicações, a gente poderia percorrer isso aqui horizontalmente, verticalmente, né? E horizontalmente, e fazer a soma desses dois resultados
a gente obtém um resultado muito próximo do que fazer essa multiplicação, tá? E a gente poderia estar percorrendo esses filtros aqui, né, na forma vertical, horizontal e realizando a soma. Então a gente diminuiria, teria três multiplicações a menos aí, tá? Basicamente a ideia é isso aqui. Então, para o modelo de movimento, mais ou menos esses kernels para fazer o cálculo aí do movimento, né? Motion model aí. Ok. Aqui tem alguns exemplos de aplicações, né, para laser, né? Então, inicialmente, vou botar nessa posição. Esses aqui seriam, né, os possíveis, né, regiões que o robô estaria. À medida que ele se locomove, né, a gente consegue diminuir essas regiões e chegar na posição final do robô aí para uma localização baseada em grid, né? Tem outros exemplos aqui, né? Também, à medida que o robô se locomove, né, se chega à posição. Aqui, pessoal, ele está comentando, então, desses mapas de grids, né, dessa localização em grid, tem a ideia de se fazer octrees, né, representar essa densidade. Então, muitas vezes você não precisa preencher tudo, você usando essa abordagem de octrees, né, então fica mais fácil, em vez de você ter todos os quadrados, né, regiões maiores e menores aqui, você consegue fazer essa representação em árvore, né? Eficiência no espaço e no tempo, né? E multi-resolução, né? Então a gente tem várias resoluções diferentes, tá? Bom, pessoal, da aula de hoje seria isso, né? Mais ou menos dar a ideia de como seria a implementação, né, do filtro de Bayes aí, de forma discreta, tá? Eu gostaria de estar mostrando esse tipo de implementação, tá ok, pessoal? Recomendo aí quem quiser se aprofundar mais um pouco sobre filtros discretos, né? Tanto no livro do Probabilistic Robotics, como também vale a pena consultar a aula lá do professor Wolfgang Broberg. Obrigado, até mais.